Shalom. A obra e o alvo da obra do Espírito Santo em nós é que nós sejamos mais parecidos com Jesus. É que Jesus seja visto em nós e através de nós. No entanto, nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos o maior empecilho de que Cristo seja formado em nós. Considere o seguinte: uma pessoa que esteja doente, que ela seja enfermo grave, a vida dela está em risco e sem um tratamento adequado, ela vai morrer. Então, o médico chega para ela e diz: olha, você precisa fazer esse tratamento, o remédio é amargo, é dolorido, mas você precisa fazer se quiser superar a sua enfermidade, senão você vai morrer. Esse enfermo, ele vai suportar para a saúde do seu organismo, do seu corpo, o remédio mais amargo que for, porque tudo que ele quer é sobreviver, é viver, é ficar livre daquela enfermidade. Nós, com a nossa vida com Deus, passamos pela mesma situação. Nós, na nossa vida com Deus, muitas vezes não percebemos que, ao contrário daquele enfermo, nós consideramos que não temos doença nenhuma, não temos enfermidade grave alguma, que na verdade nós não temos nada que mereça um remédio amargo. Então, por causa disso, não aceitamos o remédio que Deus nos dá. Mas o pecado, ele é grave demais para permitirmos que ele permaneça na nossa vida. A Bíblia diz que o salário, o resultado, a consequência do pecado é a morte. Ou seja, se não tratamos o pecado, o resultado dele em nós será morrermos. Talvez não aquela morte física que pensamos na enfermidade física, mas uma morte de separação de Deus, que é a fonte da vida. Então precisamos de quebrantamento para entendermos a nossa real situação, o como nós estamos, a nossa vida espiritual como está, e então entendermos que através do quebrantamento, Deus nos preparará para algo muito maior, muito melhor. Deus quer que eu e você sejamos moldados, colocados na forma de Jesus, para sermos mais parecidos com o seu Filho Jesus. É isso que o apóstolo Paulo ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4, o verso 19, quando ele diz o seguinte: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Até ser Cristo formado em vós. Ou seja, Deus olha para mim e para você, ele sabe, temos uma enfermidade grave. Essa enfermidade, ela pode produzir morte. Então precisamos decidir urgentemente. Precisamos urgentemente tomar uma posição. Queremos aceitar o remédio amargo que nos é oferecido. Qual é? É aquele que a carne não quer aceitar. É o pecado da autonegação. É o remédio que nos faz abrir mão da nossa carne, dos nossos desejos e paixões, para que Jesus assuma o primeiro lugar e seja formado em nós. Precisamos mais do que nunca do médico dos médicos, que cuide do nosso espírito e que nos ajude nessa caminhada. Precisamos de uma restauração profunda, até Cristo ser formado em nós. E esse precisa ser o maior desejo da nossa vida.